Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo da Academia Astrológica. Eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos, sou psicanalista junguiano, especialista em Plutão e Casa 8 e sou fundador, criador da Academia Astrológica. E esse vídeo a gente vai falar sobre um mistério, pelo menos para mim, que não entendo muito de como funciona essa história. A gente vai falar sobre astrologia kármica, mas não sou eu que vou falar. Quem vai falar é a nossa nova parceira, a Rani Macessini, que é astróloga kármica. E ela vai trazer para a gente toda semana uma série de conceitos e visões para a gente entender como funciona esse grande mistério kármico que existe dentro da nossa vida e como que você pode fazer para identificar as coisas no seu mapa e trazer esses conceitos para serem aplicados no seu dia a dia. Se você quiser fazer um atendimento com a Honey, é só mandar uma mensagem aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link para você me chamar no WhatsApp, saber os valores, a agenda dela e entrar em contato para conversar com ela e saber como é que funciona a sessão. Bacana? Espero que vocês se divirtam. Esse vídeo é muito legal, é super divertido, ela é excelente e é isso. Vamos lá ver o que ela vai dizer pra gente. Olá, pessoas! Muito, mas muito prazer. Eu sou Rani, astróloga kármica e terapêutica, e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho mais com vocês de um tema que eu fui inspirada por essa temporada canceriana. Para quem não sabe, não sei em que momento vocês estão assistindo esse vídeo, mas no momento que eu estou gravando o vídeo, nós estamos com o Sol no signo de Câncer. Então hoje eu quero falar sobre a majestosa, aí assim, importantíssima em todas as vertentes astrológicas e não mudaria na astrologia kármica, a Lua. Gente, vocês já sabem que na astrologia kármica a Lua ela tem uma bagagem um pouco mais profunda, mais associada a outras linhas de tempo, porque na astrologia kármica a gente cruza as linhas de tempo, né? Mas hoje eu quero propor aqui algumas mais reflexões do quão longe a gente consegue ir só com o posicionamento lunar e com as reflexões em cima desse simbolismo, tá bem? Vamos lá? Bom, eu quero começar aqui com uma provocação e com uma reflexão. A gente fala muito da lua associada ao passado e às memórias, mas a minha pergunta é: o quão longe vocês acham que a gente consegue ir nesse passado e nessas memórias? O quão longe você acha que essa lua ela pode falar sobre quem você foi, sobre a sua forma de enxergar as emoções, de processar as emoções e sobre aquilo que é importante para você se sentir nutrido emocionalmente? O quão longe a gente consegue ir? Porque para a astrologia kármica, a gente consegue ir muito longe, gente. Primeiro, a gente pode falar da Lua numa dimensão de princípio lunar feminino que atravessa todos os seres. Então, é como se a Lua ela fosse um grande portal de conexão que nós temos com a fonte, com a parte feminina da fonte, com a parte geradora da fonte. E aí aqui cabe alguns questionamentos, existe um espaço para reflexão de uma coisa que a gente vai ver refletida hoje, quando a gente pega os mapas e que a gente fala que a Lua é um espaço de vulnerabilidade e que a gente vê, né, principalmente na astrologia terapêutica e psicológica, a gente vê a Lua como um espaço, um terreno muito fértil para você fazer trabalhos ali, para você trazer Lua de consciência, porque aquilo é muito importante. A gente volta lá atrás, no momento de separação, no momento de que a gente começa a olhar para esse feminino de uma forma distanciada, no momento que a gente começa com as represálias a esse princípio feminino e que ele existe dentro da gente. E por que não questionar, então, essa questão de ter se tornado tão inconsciente, da gente ter se desconectado tanto disso? Mas isso sendo algo essencial para a nossa conexão, portanto, com o divino, para a nossa conexão com o sagrado. Então aqui a gente pega a lua como uma camada já profunda da forma como você se conecta com um sagrado, da forma como você vê isso, da forma como você entende isso. E a gente pode ir, sendo que todos nós temos esse princípio lunar e seria então uma forma de se conectar com o sagrado, nós vamos a partir de então ter também a possibilidade, a camada do ancestral, da tua tribo, do teu clã. Da lua como uma memória ancestral, da lua como uma forma de você pertencer ao seu clã, da forma como você vive, experiencia as emoções, ter uma ligação direta com o espaço seu de pertencimento, dentro da sua ancestralidade.
E aí a gente pode chegar na camada indivíduo, mas ainda na camada indivíduo vidas passadas, onde ali naquela lua a gente tem marcada uma lente emocional, uma forma de perceber as emoções, de lidar com as emoções e de criar um espaço do que é segurança emocional para você que já vem de antes. Então, aqui a gente vai falar que você chega nessa encarnação, onde a gente vai falar ali que você vai ter uma memória de infância associada à sua lua, né? Que você vai ter na sua lua muitas vezes a percepção da sua figura materna, do seu lar, e ali, dependendo dos aspectos e de como aquela lua está, o quão difícil aquilo foi, mas para a astrologia kármica, o convite e a reflexão, ela fica assim, mas de onde isso veio? Mas é só daqui mesmo? O quão longe isso pode chegar? O quanto tempo pode ser que você está nesses mecanismos? O quão longe pode ser que você vem arrastando uma forma de ser e de estar no mundo com aquela visão lunar? Há quanto tempo isso está aí? Essa é a reflexão que a astrologia kármica propõe pra gente, que eu acho particularmente uma reflexão interessantíssima. Da gente entender que muitas vezes os desafios que se apresentam numa lua no mapa astral, eles são tão antigos que às vezes você precisa de outras ferramentas para conseguir chegar naquele entendimento, para conseguir trazer uma luz, uma consciência. E que cabe dentro de um espaço de lua no mapa muitos questionamentos. Né? E aí a gente coloca a lua até nessa primeira questão de uma forma de você se conectar com o sagrado e com o divino, que ela é um pouco, eu vejo ser pouco falada, mas é uma possibilidade também, por que não? Não é mesmo? Então, quando a gente começa a estudar a lua no mapa astral, a gente vai ver ali traços das vidas passadas da pessoa, sim, mas por quê? Porque aquilo é um padrão de comportamento e uma forma dela estar que é tão comum que se você for puxar, vem de muito tempo. É tão comum para uma lua em Áries, por exemplo, ser a pioneira, ter a necessidade de agir de forma autônoma, ter aquele arquétipo do guerreiro, de quem luta por si. É tão comum para ela que é necessário para que ela viva esses arquétipos, que ela ative esses arquétipos, para ela se sentir nutrida emocionalmente hoje, aqui e agora. Né? Então, o convite da astrologia kármica vai ser sempre de você ter uma visão um pouco mais ampliada, um pouco mais profunda. Né? E aí a gente vai chegar em alguns pontos que eu quero trazer aqui com vocês, que são alguns aspectos que as luas fazem, né? Como que os aspectos eles podem trazer indícios de questões de vidas passadas e desse padrão. Os elementos da lua, que também são importantes e que também trazem já ali um padrão da pessoa se comportar emocionalmente, né? E que pode, obviamente, sendo essa uma forma de você se conectar com os outros, uma forma de você pertencer ao seu clã, uma forma de você se sentir seguro emocionalmente, muito provavelmente também pode dar indícios de alguém que você foi. Mas, mais uma vez, importante a gente não ficar preso no sentido de personalidades importantes e querer entrar muito nesse mérito e mais entender em padrões de comportamento que você sempre teve, para você entender de um espaço mais profundo, às vezes, questionamentos que você não consegue ter só dessa vida, o que você se questiona simplesmente não ser só dessa vida, né? E também as casas astrológicas, que elas também podem dar indícios de temas que já são comuns daquela pessoa. Às vezes já são domínios daquela pessoa, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu acho muito interessante é a gente falar dos aspectos da Lua, né? Eu não vou ficar aqui aprofundando todos os aspectos possíveis com todos os pontos, planetas possíveis, mas é interessante a gente pensar que se a Lua ela traz um padrão de comportamento, né, uma sensação de segurança, hábitos que aquela pessoa cria para sobreviver ali ao longo do tempo, que já são tão antigos, os aspectos que ela faz também reflete o quão maduro ou imaturo foram desenvolvidos esses hábitos, o quão ainda precisa melhorar esses padrões. Não é verdade? Uma lua ali com aspectos bastante tensos, você vai ver ali desafios que muitas vezes são dinamizados, a pessoa vem com aquele ímpeto de querer resolver isso nessa vida, né? Vem com aquela questão ali de precisar dar um dinamismo extra para ela se libertar de uma forma, de um condicionamento antigo.
né? Porque às vezes não conseguiu desenvolver as melhores características possíveis daquele, com quanto que com os aspectos mais fluidos você pode ter ali, por exemplo, uma lua que ela já vem com algumas coisas mais integradas de outras encarnações, então aquilo já vem de uma forma mais fluida para ela. Né? A gente lembra que na astrologia kármica os desafios eles são sempre oportunidades de crescimento, e o que vem de fluidez normalmente vem porque você já desenvolveu de alguma forma numa outra encarnação ou em outras encarnações suas. Né? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, uma coisa que é interessante, as luas conjuntas com o nó do sul, por exemplo, são padrões que você vê ali, o tamanho, o quão entranhado é aquele padrão de comportamento da pessoa, e ela vem numa vida meio que assim, com tudo ou nada na direção de ir para uma nova missão, na direção de ir desenvolver novas características. Mas você vai ver ali, uma lua conjunta nó do sul, você vai ver, por exemplo, um padrão muito enraizado na pessoa. Né? Uma lua conjunta um Saturno, que já é kármico por natureza, a gente pode estar falando ali de uma memória de repressão que não vem dessa, de um padrão de constrição que não vem dessa, ou de uma má utilização desse aspecto lunar de si, né, de algum grau de negligência. Vocês lembram que no vídeo passado a gente falou que Saturno ele pode trazer essa questão da negligência? Então são coisas interessantes para a gente pensar. E as luas nos signos, né? Os elementos, o que pode trazer de indícios pra gente? Bom, gente, quando a gente vai falar de luas de fogo, né, em Áries, Sagitário, Leão, a gente está falando ali de um padrão, uma forma de ser que ela está muito associada a pessoas que já desenvolveram liderança, pioneirismo. Esse arquétipo do guerreiro foi algo necessário para essa pessoa desenvolver, foi algo que foi uma forma dessa pessoa viver a vida que ela já traz com ela. Né? E aí é interessante, mais uma vez, a gente vai entender quais são os aspectos que essa lua faz pra gente entender se essa pessoa teve ali, sei lá, uma questão de abuso com o abuso do poder que tinha, ou não conseguiu desenvolver essa liderança da melhor forma possível, se teve ali algum grau de dependência com outras pessoas, percebe? A forma como ela utilizou essa coragem, essa liderança, esse pioneirismo dela, se agiu de forma imatura emocionalmente, porque o fogo ele também é um elemento que ele fala da coragem, ele fala do impulso, e às vezes, né, para uma lua que tem um princípio feminino, que tem um princípio lunar e que tem um princípio, portanto, inconsciente, que a gente já falou lá no início, a gente pode ter aqui alguns padrões que já vêm de maturidade emocional de outras também. E a necessidade de se desenvolver isso de uma forma mais saudável vai estar muito ligado com os aspectos que essa lua faz no seu mapa. Quando a gente fala de luas de terra, a gente fala de uma relação muito profunda com os valores, de uma relação muito profunda com o terreno, com o material, né? Então, pessoas que já têm um padrão ali, já trazem na energia delas um padrão ali de busca por segurança material, às vezes até de mestria, né? Volto a dizer, vai depender de como que essa lua tá, os aspectos que estão sendo feitos, para você entender como você lidou com os recursos materiais, mas os recursos materiais, a matéria em si, dinheiro, posses, esses tipos de temas são temas que de alguma forma já te rondaram, né? E não só dinheiro e não só posses, né? Mas a própria forma de você se conectar com a terra, de você se conectar com a natureza. Não esqueçamos também que a lua ela tem aquela conexão que eu falei lá atrás, que eu provoquei aqui um pouquinho, que é a forma da gente se conectar com um divino consagrado também. As luas em signos de ar e a racionalização das emoções. As luas em signos de ar o grande desenvolvimento da parte intelectual, por exemplo, né? Da parte da racionalidade, da lógica, da comunicação, das trocas, das parcerias, que elas podem ser trocas de negócio, que elas podem ser mais voltadas para um ponto de vista de Mercúrio, né? De intelecto mesmo, né? Então a lua num signo de ar, como uma pessoa que ela já desenvolveu muito dessa mestria ou não... Porque, mais uma vez, eu volto a dizer, gente, vai depender dos aspectos. É porque eu tenho só um receio aqui de colocar isso de uma forma que não pareça que porque você tem uma lua, você tem a mestria daquilo. Não, você tem uma lua, você tem uma segurança
naquilo, o seu senso de segurança emocional está muito associado àquilo. Você já viveu, aquilo ali é seguro, é confortável para você de alguma forma, mas não necessariamente foi muito bem vivido. Você precisa entender isso no seu mapa astral, percebe? Mas essa lua em signos de ar, ela vai trazer esse apelo para o racional, esse apelo para a lógica e essa dimensão mais racional de entender e de lidar com as próprias emoções. E as luas em signos de água, as luas em signos de água trazem aí memórias de luas profundamente conectadas com o psíquico, com o psiquismo, né? Com a intuição, com o elemento água em si, gente. Porque aí aqui a gente está falando de uma lua conectada com um princípio feminino mais acolhedor, né? De uma forma de você processar as suas emoções que ela tem um filtro muito mais emocional, mais emotivo. Então ali com um foco em relações, com um foco em desenvolver a parte amorosa, a parte emocional. Quando eu falo amorosa, eu posso estar falando do outro, mas eu posso estar falando simplesmente da parte aqui do cardíaco mesmo, né? Da necessidade de você explorar todas as nuances emocionais possíveis e de você ter um filtro muito mais emocional para a vida do que um racional, como poderia ser no caso das luas em ar. E por fim, gente, quando a gente fala das casas astrológicas que essa lua pode estar, a casa astrológica, eu não vou citar uma por uma aqui, porque senão esse vídeo vai ficar extenso, mas vai falar de algum espaço de domínio seu. Então, as características, por exemplo, a gente está falando de uma casa 3, a gente está falando do intelecto, a gente está falando da comunicação, a gente está falando do aprendizado e de todos esses temas serem temas importantes para você e temas que de alguma forma eles te trazem ali uma sensação de segurança, já são temas comuns para você, né? A grande questão com a lua na astrologia kármica, a gente vai sempre falar de pontos que são comuns, de visão do que é segurança emocional, né? Da sua interpretação do que é segurança emocional, né, da sua conexão de uma forma mais profunda com o sagrado, com aquilo que é divino em ti, até com o princípio feminino, se a gente for criar um grau de abstração numa deusa, o princípio feminino gerador de criação mesmo, sabe? E com os seus ancestrais. Então, gente, esse vídeo ele tinha mais como objetivo mesmo provocar algumas reflexões do quão longe a gente consegue ir com a lua, trazer alguns questionamentos, né, do porquê que a gente tem ali na lua uns pontos de desafios nossos, porque realmente são desafios nossos, porque trazem uma zona de conforto, trazem um padrão que já te é comum, mas que lá tá, como seres humanos e com todas essas situações da gente ter tanta dificuldade de acessar esse aspecto feminino da gente de forma saudável, né, de forma mais integrada, por toda a nossa história aí, é comum que não seja vivido da melhor forma. Então é comum que ali a gente precise sempre estar colocando a luzinha da consciência, a gente precisa estar sempre olhando para aquilo ali de uma forma a tentar ressignificar, de uma forma a tentar viver aquilo de uma forma mais proveitosa, tá bem? Então o objetivo da lua não é fazer com que você fique sempre voltado para o seu passado e repetindo, mas é questionar se esse é o seu prisma, que você viva esse prisma da melhor forma possível. E como você pode fazer isso? O seu mapa astral vai te dizer, tá bem? Então, gente, muito obrigada. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões de temas, podem deixar nos comentários. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!